tem linhas judaicas que acreditam em horóscopo, e tudo isso não é bíblico, mas é judaico. Eu estou falando de judeus com paiote, com vestido de preto e tudo mais e tal, que não são princípios bíblicos. E nessa aí, criou-se também algumas questões judaicas posteriores, principalmente Maimônides, Rashi e outros mais pós-Talmud aí, que a gente não pode afirmar que eram bíblicas. Eu vou dar uns 2 exemplos e aí eu vou direto na questão que você perguntou. Por exemplo, hoje o judeu verdadeiro é o filho de mãe judia. O filho de pai judeu não é judeu. O filho de mãe judia que é judeu. Sim. Mas será que essa... Isso mudou, né? Pois é. Antigamente era de pai, né? Exatamente. Depois de um certo momento da história. Exatamente. Até que ponto eu posso dizer que na época bíblica também era assim? Ou isso é uma questão medieval? As leis kashrut do judeu, que hoje, por exemplo, se uma faca toca na carne, não pode tocar num queijo. Porque no McDonald's kasher, você não vai ter o queijo. Essas leis kashrut são medievais. Será que o judeu da época de Moisés entendia a comida kasher como o judeu de hoje? Ora, Abraão, quando recebeu os anjos em casa, ele mandou servir carne e leite. Porque pode ir lá no Gênesis, ele mandou servir carne e coalhada na mesma refeição. Então, Abraão não tinha as leis kashrut. Então, você nota que muitas coisas são do judaísmo medieval que não tem nada a ver com a prática judaica do primeiro século. Então, nesse aspecto, quando ele fala a menina tem que menstruar 3 vezes para deixar... Isso é uma reflexão do judaísmo tardio. Não há nenhuma comprovação que no judaísmo bíblico era desse jeito. Esse é o primeiro ponto. E ainda que fosse, nós não podemos dizer que esse era o caso de Maria por um detalhe muito interessante. Pelo que ele falou, a menina, e isso é fato, a menina só pode se casar depois da 3ª menstruação. Que ela está pronta para casar. Tá certo? Tudo bem. Só que aqui começa dizendo o seguinte, Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para se casar com José. Pelos critérios da época bíblica... Ela já deveria ter menstruado. Ela já tinha que ter menstruado as 3 vezes, senão ela não poderia estar se comprometida para casar com José. Esse daí é interessante, esse ponto. Então. Você entendeu? Ela já tinha menstruado as 3 vezes. Se a gente tivesse refutado ele lá em relação a isso, o que será que viria de resposta? Eu não sei. Você está entendendo? Então, assim, ela já estava com as 3 menstruações feitas lá. Já estava pronta para casar com José. Maria poderia ter os seus 13 anos de idade, isso é verdade. Que era a média que as meninas casavam na época. Peraí, só tem um ponto também aqui. Você está, obviamente, inferindo, então, que eles, de fato, só tiveram relações depois do casamento. Claro. Mesmo porque... Então, assim, tudo bem, assim, eu só estou pensando num contraponto. Sim, claro. Porque, eventualmente, poxa, não é uma certeza, né, também, que isso pode ter acontecido. Não, é porque a Bíblia fala, e José não a conheceu, está aqui no próprio Evangelho de Mateus também, começa a dizer aqui, quando José recebe a Maria, diz o seguinte, é o verso, Mateus capítulo 1, verso 25. Porém, José não teve relações com ela enquanto não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Certo, e aí você então... Entendeu? E o casamento, ele tinha 2 fases na época. Porque, para nossa cultura, não existe o lance do dote. Mas eles tinham o dote. Até hoje, no Oriente Médio tem. No Egito, paga-se dote. Na Jordânia, em alguns países muçulmanos, paga-se dote. Como é que é essa questão do dote? O dote é uma maneira que eu tenho de indenizar o pai da minha noiva por tirar uma pérola de valor da casa dele. Sim. Então eu estou tirando. Ele alimentou a menina, ele deu comida para ela, ele a criou, educou, agora eu vou lá e levo de graça. Então com o dote eu provo que eu tenho condição. Segundo, com o dote eu provo que eu consigo levantar dinheiro, porque o dote não pode ser da minha herança, nem do meu pai, tem que ser eu levantar o dinheiro. Terceiro, eu provo que eu gosto bastante da menina, porque eu estou disposto a pagar para casar com ela. Então, a família se reúne. Se fosse assim, nos tempos antigos, eu iria lá na casa do pai da Laura, minha esposa. Primeiro, a minha família faz o acerto com o meu futuro sogro. Eu quero $10.000 para você casar com a Laura. E você tem 1 ano para fazer 2 coisas. Nesse 1 ano, eu tenho a obrigação de fazer 2 coisas enquanto noivo da Laura. Eu tenho que construir uma casa, eu tenho que fazer uma casa, e eu tenho que levantar o dinheiro do dote que
que foi pedido por ela. Marketing digital. Marketing digital e acabou. Depois de um ano, eu vou com minha comitiva lá, receber a Laura, eu pago o dote, o pai dela faz o nosso casamento. A primeira relação sexual, a mulher às vezes mostrava o pano sujo da menstruação e o pai guardava como prova que ele me entregou virgem. E é só aí que eu ia ter a primeira relação sexual com ela, depois dessa segunda fase. Agora, olha que interessante, embora eu tenha usado aqui a palavra noivado, eu o fiz de maneira anacrônica. Mas não era bem um noivado, porque em termos jurídicos, eu já estou casado com ela desde o acerto do dote. Mas eu só tenho direito a ter relações sexuais com ela 1 ano depois, quando eu tiver construído a casa e levantado o montante que o sogro pediu. Só que nesse meio tempo, entre o acerto do dote e o pagamento do dote, qual que é o meu estado civil? Casado. Casado. E o dela também. Só que ela não pode ter relação sexual comigo. E se ela tiver relação sexual nesse meio tempo, eu posso pedir indenização e posso até pedir para apedrejá-la, porque ela é adúltera. Aí tem um detalhezinho, sem querer demorar demais, mas eu queria deixar que isso aqui é um detalhe muito sutil do Evangelho. O Evangelho fala que quando José viu que ela estava grávida, essa gravidez de Maria aconteceu entre o acerto do dote e o pagamento. Por isso que ela não podia engravidar ali. Meu Deus. Ela estava com o risco de ser apedrejada, rechaçada, rejeitada por ele. Aí a Bíblia diz o seguinte, olha, Mateus capítulo 1, versículo 20. José, filho de Davi, verso 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Quando ele soube que ela estava grávida, ele se apiedou dela. Mas por que ele resolveu deixá-la, fugir? Por uma questão muito interessante. Quando se tem um adultério, ele só pode ser formalizado enquanto ato condenatório se houver o marido para denunciar.